Mais uma vez, muito bom dia a todos. Esta petição, que vamos fazer agora a audição, tem a ver com a revogação da licença obrigatória nas competições de atletismo, a petição número 78. Estão presentes Patrícia Andréia Soares Monteiro, João Jaime Velas Caldas Neto Lopes e Ricardo Filipe Prinas Nascimento. Estão aqui os parlamentares do Partido Social Democrata, do Chega e do Partido Socialista. A deputada Inês Barroso, que é quem vai fazer a audição por parte do Partido Social Democrata, está online. E, portanto, esta audição tem 10 minutos de intervenção inicial, depois cada grupo parlamentar presente 5 minutos e depois tem direito a 10 minutos também no fim para poderem fazer comentários, respostas e aquilo que entender. Portanto, os primeiros 10 minutos têm a palavra. É a Patrícia. 10 minutos, faz favor. Bom dia. Agradecemos a oportunidade de apresentarmos esta petição pública que foi subscrita por mais de 12.500 atletas e é na voz deles, na voz de todos eles que nós aqui tentamos transmitir. Esta petição pede a revogação da licença obrigatória nas competições de atletismo, em particular nas corridas populares e provas abertas ao público. A petição surge na sequência de uma informação de que, a partir na época de 2025-2026, passará a ser exigida pela Federação Portuguesa de Atletismo uma licença anual com custo anunciado de 35 euros, ou, em alternativa, uma licença diária, uma taxa por prova, com um custo estimado por participante em provas de 3 a 4 euros em todas as provas de estrada e trail. Este foi um movimento cívico, foi espontâneo, independente e transversal. Não é contra o atletismo federado, não é contra a organização do desporto, não é contra a segurança. É um movimento a favor de um princípio muito simples. O desporto popular deve manter-se acessível e livre, sem barreiras económicas e burocráticas desproporcionadas, sobretudo numa modalidade que é, por natureza, de proximidade com as comunidades e promotora de saúde. A petição que hoje apresentamos aqui visa impedir a implementação de um modelo que, sobre a aparência de um simples mecanismo administrativo, introduz uma filiação obrigatória ou uma taxa compulsiva como condição de acesso à prática da corrida em provas abertas ao público. Correr não deve exigir uma licença. O desporto de base é um bem comum e é um instrumento essencial na saúde pública que deve ser promovido e não condicionado. Passaria aqui a palavra ao meu colega Ricardo Nascimento para fazer uma contextualização mais jurídico-constitucional. Muito bem. Sr. Presidente da Comissão, senhoras e senhores deputados, obrigado. Eu vou-me concentrar, como a Patrícia disse, na dimensão jurídico-constitucional, porque aí, a meu ver, que a medida tropeça de forma séria e sendo eu advogado e professor de Direito de Desporto, acho que se justificava este enquadramento. O ponto de partida é o artigo 46 da Constituição. O artigo 46, número 3, diz que é inequívoco que ninguém pode ser obrigado a fazer parte de uma associação nem ser coagido de qualquer meio a permanecer nela, e é isto que a Federação Portuguesa de Atletismo está a fazer. O que está aqui em causa não é uma discussão abstrata sobre modelos de financiamento federativo, apesar de depois também podermos discutir isso, porque esta taxa não tem qualquer contrapartida, esta taxa é um enriquecimento sem causa por parte da Federação, mas o que está aqui em causa é efetivamente saber se a Federação Portuguesa de Atletismo, enquanto associação privada que tem poderes públicos delegados, pode, por via regulamentar, condicionar o acesso de qualquer cidadão a provas abertas ao público, a um mecanismo que, na prática, funciona como uma filiação, licença obrigatória, anual ou diária, porque está também previsto uma licença diária por prova, ou uma licença única por prova. O professor José Manuel Meirinho, que é um professor do mais reconhecido de Direito de Desporto, já veio publicar artigos a criticar também esta licença e a considerá-la ilegal, entre muitos outros juristas. E efetivamente percebe-se que esta licença obrigatória, com a consequência de que quem não a cobre, o organizador de provas que não a cobre, ficará condicionado na homologação das provas futuras, efetivamente contra nós viola claramente, por via indireta, este artigo 46, e o que o artigo
precisamente pretende impedir é que, por via de um ato administrativo federativo e de um pagamento obrigatório, obrigar alguém a fazer parte então aqui da associação. Por outro lado, temos o artigo 79, que consagra, como sabemos, o direito à cultura física e ao desporto, incumbe ao Estado promover a prática desportiva junto de todos os cidadãos, com especial atenção ao desporto de base e à generalização do exercício físico, e quando uma regra transforma a corrida popular, que é por excelência uma prática massificada, comunitária e acessível, numa atividade condicionada por taxas e mecanismos burocráticos, está-se a fazer o inverso do sentido constitucional. Em vez de facilitar, dificulta-se, e o direito ao desporto não é nem pode ser uma frase bonita, é uma orientação normativa e o nosso sistema jurídico deve efetivamente criar condições de acesso e não portagens de entrada. Sob pena de termos outras federações a taxar o torneio interturmas da escola, a Federação Portuguesa de Futebol a taxar o torneio interturmas, a taxar-se passeios de cicloturismo, a taxar-se provas de natação em águas livres, o que quer que seja, e parece-nos que de facto isso não deve ser possível. Também temos o artigo 64 da Constituição, que consagra o direito à proteção da saúde, e todos sabemos que a prática regular da atividade física é hoje reconhecida como uma das principais medidas de prevenção da doença, da promoção do bem-estar físico e mental. Nós, como atletas, sabemos bem o bem que isso nos faz, e numa época em que a política pública insiste, e muito bem, em combater o sedentarismo, em incentivar estilos de vida saudáveis, é absolutamente contraditório introduzir um mecanismo que, por pequeno que pareça, atua efetivamente como uma barreira económica e simbólica à participação do comum dos cidadãos neste tipo de provas. E a barreira não é apenas financeira, é também a sensação de injustiça e de afastamento que muitos corredores amadores já exprimiram, quando uma prática socialmente virtuosa é tratado como algo que precisa de uma autorização e o pagamento de uma taxa, o efeito desmotivador é inevitável. Temos também o problema da proporcionalidade, que é um critério jurídico essencial. Uma taxa pequena pode ser enorme quando aplicada a quem participa em provas de inscrição reduzida ou organizada por associações, autarquias com orçamentos limitados, e pode ter um efeito regressivo, pesa mais sobre os praticantes com menos recursos e sobre as provas pequenas, que são justamente os que estruturam o desporto de base no nosso território. O que está em causa não é o atletismo federado, isso a Federação organiza as suas competições, nem o alto rendimento, é o desporto popular, a dimensão comunitária, o voluntariado, as provas com efeitos beneméritos, as provas locais, é isso que está aqui em causa. E, portanto, o pedido a esta Comissão e ao Parlamento, o que trazemos é um pedido simples e muito concreto, que esta Comissão avalie e clarifique os limites do poder regulamentar das federações quando estão em causa os cidadãos não federados e provas abertas ao público. Efetivamente, a nossa lei de bases da atividade física e do desporto tem esta omissão, mas efetivamente pedimos que se promova uma solução legislativa que salvaguarde a liberdade de associação, que já vem prevista constitucionalmente, impedindo então estas filiações coercivas, diretas ou indiretas, que proteja efetivamente o direito ao desporto e à cultura física, garantindo o acesso simples e não discriminatório ao desporto popular, que preserve a promoção da saúde pública, evitando barreiras económicas e burocráticas que afastem a participação do comum dos cidadãos, que assegure transparência e auscultação pública com diálogo efetivo com atletas amadores, organizadores, autarquias e associações. E, portanto, terminamos com uma ideia que resume o essencial. Isto não é apenas sobre corrida, é sobre a liberdade e sobre garantir que o desporto mais democrático de todos, a corrida, não se torne por regulamento um desporto condicionado. Muito obrigado. No fim. Muito bem. Então, portanto, vai usar a palavra, em nome do Partido Social Democrata, a Sra. Deputada Inês Barroso, que o faz via online. Faz favor, Sra. Deputada, 5 minutos. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito bom dia, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Cumprimento veementemente os peticionários que hoje estão nesta comissão e cumprimento toda a equipa que está presente na primeira peticionária, Patrícia Andreia Soares Monteiro, fazendo questão de, por um lado, felicitar pela importância de nos trazerem à Casa da Democracia, à Assembleia da República e a esta Comissão, o discutirmos estes assuntos que são de extrema importância para o nosso país e terem utilizado o direito da petição enquanto instrumento de participação cívica consagrado constitucionalmente. Portanto, há um enquadramento legal, jurídico desta temática que a todos nós, e nomeadamente ao grupo parlamentar do Partido Social Democrata, nos faz refletir e avaliar sobre as questões que neste momento deverão ser revistas
e que deverão ser equacionadas. Portanto, em jeito apenas de enquadramento da temática que estamos a abordar, portanto, esta licença obrigatória nas competições de atletismo, que a partir desta época de 2025-2026 a Federação Portuguesa de Atletismo decidiu implementar, é uma licença que tem gerado controvérsia e que, de alguma forma, suscita dúvidas relativamente à sua aplicação, quer, como diziam os senhores na vossa apresentação, do ponto de vista legal, relativamente ao ser taxada a participação em provas de acesso que supostamente seriam de acesso livre, e, por outro lado, também em termos jurídicos, da nossa Constituição, da participação, da prevenção da saúde, da nossa participação nas atividades desportivas. E, portanto, os senhores apresentam um conjunto de argumentos que justificam o vosso pedido, entre os quais a realização de audições prévias às entidades interessadas e de se apresentar como uma medida inútil em face dos argumentos que são aduzidos por esta Federação para a sua aplicação. A este propósito, sublinham ainda que esta medida consubstancia uma barreira económica injustificada à prática desportiva, contraria princípios constitucionais e legais que regem o acesso ao desporto em Portugal, e, nomeadamente, os que estão consagrados na Constituição da República Portuguesa e na Lei de Bases da Atividade Física e do Desporto. Referem também que o universo de participantes em provas de atletismo de estrada ou eventos populares é maioritariamente composto por atletas amadores, os quais encontram no desporto uma forma de manutenção de saúde, de superação pessoal ou de convívio social, sem qualquer pretensão competitiva formal e que a obrigatoriedade da referida licença representa um encargo financeiro que poderá afastar estes praticantes das provas, produzindo, obviamente, os efeitos contrários àqueles que nós visamos para a promoção da saúde e para incremento da atividade física. Portanto, neste enquadramento, algumas questões se colocam que gostaria de partilhar com os senhores peticionários para que possamos também avaliar melhor, em termos do grupo parlamentar e em termos desta comissão, questões que possam surgir com esta vossa petição. Uma primeira questão, referem que a maioria dos participantes são atletas amadores e ocasionais. Com base na vossa experiência, de que forma a exigência da inscrição prévia num portal federativo pode afetar este perfil específico de praticante? Ou seja, também na vossa petição falavam sobre, por vezes, a inscrição, esta licença da Federação Portuguesa de Atletismo ser feita de forma digital, por vezes até não sendo muito intuitivo o preenchimento desta licença e que, portanto, iria implicar também algumas dificuldades para quem pretendia fazer essa licença. Segunda questão, se consideram que esta exigência pode alterar a natureza aberta e inclusiva nas provas populares. Terceiro, se o financiamento das federações desportivas depende do número de praticantes federados, poderia, de alguma forma, esta licença obrigatória estar a implicar que todos os participantes em provas fossem considerados como federados nesta Federação Portuguesa de Atletismo. Os senhores defendem que o seguro federativo não substitui nem elimina o seguro obrigatório dos organizadores. Então, há a coexistência de dois mecanismos. Conseguem encontrar algum benefício nesta duplicação? Temos dúvidas. Referem ainda que a decisão da Federação foi tomada sem audição prévia de interessados. Consideram que devem ser ouvidos atletas, promotores, organizadores das provas. Em que modelo defenderiam esta audição? Seria através da internet, de forma presencial? Como é que defenderiam esta audição? Entendem que o processo de auscultação pública poderia ter conduzido a soluções alternativas menos restritivas? Que estamos em crer que sim, uma vez que sugerem a audição de interessados. Consideram ainda que a adesão voluntária à licença poderia responder a alguns dos objetivos evocados pela Federação sem criar a obrigatoriedade?
e, portanto, como nota final, gostaria de reafirmar a importância da temática que nos trazem e valorizar que é muito importante o debate em torno do equilíbrio entre a regulação federativa e a promoção do acesso generalizado à prática desportiva. O Grupo Parlamentar do PSD irá continuar a acompanhar esta temática e está ao dispor para irmos dialogando e irmos encontrando a melhor forma de dar resposta às questões que preocupam os peticionários desta petição. Mais uma vez, muito obrigada por terem vindo à nossa Comissão. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Vai usar agora da palavra o Sr. Deputado Marcos Santos do Chega. Faz favor, Sr. Deputado. 5 minutos. Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores deputados, cumprimento os senhores peticionários. Estamos hoje a apreciar uma petição que não nasce do interesse corporativo, nem de uma agenda partidária, nasce da base de milhares de cidadãos comuns que correm, caminham, participam em provas populares e que foram surpreendidos por uma decisão unilateral da Federação Portuguesa de Atletismo. Falamos da imposição de uma chamada licença federativa, obrigatória para a participação em provas pagas de atletismo, incluindo atletas amadores e praticantes ocasionais, a partir dessa época de 2025, 2026. Esta medida levanta problemas sérios, desde logo constitucionais, mas também sociais, econômicos e desportivos. Em primeiro lugar, estamos perante uma violação clara da liberdade de associação, consagrada no artigo 46 da Constituição. Ninguém pode ser obrigado a integrar uma associação privada para exercer uma atividade física, uma atividade ilícita. Ora, a Federação Portuguesa de Atletismo é uma federação de direito privado. Ao condicionar a participação em provas populares, a filiação federativa está a impor uma adesão forçada, algo que a Constituição não permite. Em segundo lugar, essa decisão foi tomada sem qualquer processo de auscultação pública. Nem atletas, nem organizadores, nem autarquias foram ouvidos. Isto é particularmente grave quando falamos de federações que exercem poderes públicos, delegados, e que, por isso mesmo, estão obrigadas a critérios de democraticidade, representatividade e transparência. Terceiro ponto, a criação de uma barreira injustificada ao acesso ao desporto. O atletismo popular tem sido, durante décadas, um dos maiores instrumentos de promoção da saúde pública em Portugal. Introduzir uma taxa obrigatória um processo burocrático adicional penaliza precisamente quem pratica desporto de forma ocasional, que tem menos recursos e quem encontra nessas provas um espaço de inclusão e convívio comunitário. A Federação invoca dois argumentos: segurança e financiamento. Quanto à segurança, a lei já obriga aos organizadores que as provas abertas ao público a contratar seguros que cobrem atletas federados e não federados. O seguro federativo não substitui esses seguros. É, portanto, um custo duplicado sem benefício real adicional para os praticantes. Quanto ao financiamento, não podemos aceitar que a sustentabilidade de uma federação seja assegurada através do mecanismo de filiação coerciva. Isso não é financiamento legítimo, é imposição. Há um outro aspecto jurídico relevante: a designação de licença. A designação de licença é enganadora. A federação não é uma entidade pública e não pode emitir licenças administrativas. O que está em causa é, na prática, uma filiação privada obrigatória disfarçada de licença. Assim entendemos. Todos os anos realizam-se centenas de provas populares em Portugal, muitas delas organizadas por autarquias, junta de freguesia, associações locais e coletividades. Essas provas dinamizam as economias locais, promovem a saúde, reforçam a coesão social e têm uma tradição de acesso simples e democrático. Esta medida põe isto em risco. Os peticionários não pedem privilégios, pedem algo simples: que o Estado defenda a liberdade de prática desportiva, que impeça as federações de criarem obstáculos ilegítimos ao acesso ao desporto, que garante que ninguém é obrigado a associar-se para poder concorrer numa prova popular. Por isso,
entendemos que devemos ponderar seriamente uma iniciativa legislativa ou, pelo menos, uma recomendação clara ao governo no sentido de impedir a obrigatoriedade de licença ou filiações federativas em provas esportivas populares e abertas ao público. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Vai agora usar a palavra a Deputada Dália Miranda, do Partido Socialista. Faz favor, Sra. Deputada. 5 minutos. Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, os senhores e senhores deputados, e um cumprimento especial aos senhores peticionários, nas pessoas de Patrícia Monteiro, João Lopes e Ricardo Nascimento, agradecendo desde já a vossa presença. O Partido Socialista entende que o desporto é muito mais do que uma atividade física, é um fator de saúde, de integração social e de cidadania. O desporto popular e amador tem um papel central na vida das nossas comunidades, promovendo coesão, inclusão e hábitos de vida saudáveis. Deve ser acessível a todos, independentemente da idade, rendimento ou da experiência, e promovido de forma justa, transparente e participativa. Por isso, qualquer medida que crie barreiras económicas ou administrativas à prática do desporto suscita, obviamente, uma grande preocupação. Parece-nos que a obrigatoriedade de uma licença federativa para a participação em provas populares de atletismo, por exemplo, levanta questões sobre liberdades de escolha, igualdade de oportunidades e respeito pelas tradições desportivas consolidadas ao longo de décadas, para já não falar das questões constitucionais que já foram muito bem abordadas. E é neste contexto que esta Comissão procede a esta audição com o objetivo de compreender melhor os fundamentos da petição, os impactos da medida anunciada pela Federação Portuguesa de Atletismo e as soluções que permitam garantir em simultâneo segurança, sustentabilidade e acesso democrático ao desporto. A petição apresentada solicita à Assembleia da República que a Federação Portuguesa de Atletismo não imponha a licença federativa obrigatória para participação em provas populares de atletismo. Basicamente, sustentam que a medida limita a liberdade de associação e a liberdade de prática desportiva, cria barreiras económicas e administrativas para atletas ocasionais e participantes de baixo rendimento, não acrescenta segurança significativa, uma vez que as provas já são obrigatoriamente seguradas, e pode prejudicar a sustentabilidade de provas locais organizadas por autarquias, associações ou coletividades e afetar a inclusão social. O pedido central da petição é que se assegure liberdade da participação, sem filiação obrigatória, e que sejam promovidas soluções equilibradas, transparentes e juridicamente conformes. Assim, para que possamos compreender de forma mais ampla a preocupação reportada, questionamos: de que forma acreditam que a obrigatoriedade da licença federativa limita o acesso dos cidadãos ao atletismo popular e recreativo? Consideram que os argumentos invocados pela Federação, em termos de segurança e financiamento, são suficientes para justificar a medida? Que impactos concretos antecipam para praticantes ocasionais, provas locais e para a promoção da atividade física em geral? E que solução consideram mais adequada para garantir simultaneamente segurança, sustentabilidade da modalidade e liberdade de participação? O Partido Socialista entende que o desporto deve ser um instrumento de promoção de igualdade e de oportunidades, da saúde e da participação física, e não um fator de exclusão ou de criação de barreiras económicas ou administrativas ao acesso dos cidadãos e à atividade física. Esta audição constitui um contributo relevante para a reflexão da Comissão sobre o papel das federações desportivas, os limites dos poderes que lhes são delegados e a necessidade de assegurar que as políticas desportivas respeitem os princípios constitucionais e o interesse público. Os elementos recolhidos nesta audição serão tidos em conta na apreciação da petição e na ponderação de eventuais iniciativas ou recomendações a adotar. Muito obrigada. Muito obrigado, Só queria acrescentar aqui uma situação. Provavelmente vou ter que sair, porque temos a audição da Ministra do Trabalho, mas de qualquer das formas estão aqui uns colegas. Então, obrigada. Muito obrigado. Não tenho mais inscrições, portanto, dava agora a palavra ao Ricardo Nascimento. Peço desculpa, João Neto. Faz favor. Doutor Gonçalo, então é a minha companhia. Bom dia uma vez mais. Enfim, eu vou aqui abreviar porque eu trazia obviamente aqui um conteúdo mais ou menos alinhavado, mas já foi basicamente tudo referido. Portanto, eu vou diretamente aos pontos que, na minha perspectiva, acho que devem servir para reflexão.
Portanto, permitam terminar com uma reflexão simples e essencial. A corrida é uma forma das mais elementares de atividades humanas, que não exige instalações, não exige qualquer equipamento sofisticado, não exige pertença a estruturas formais. Exige apenas espaço, tempo e, naturalmente, vontade de fazer exercício. E é precisamente por isso que a corrida popular se tornou, nas últimas décadas, um dos maiores fenómenos sociais e da saúde pública em Portugal. Milhares de pessoas correm diariamente, não para competir, mas para viver melhor, para cuidar da saúde, para combater, por vezes, o isolamento, conhecemos todos nós inúmeros casos, para gerir as ansiedades, as depressões, o stress, enfim, para tentar envelhecer de certa forma possível, com a maior dignidade que for possível. A corrida não é apenas um desporto, é uma prevenção, um bem-estar e, como referiu e bem, é uma coesão social. O que hoje se discute não é uma questão técnica nem cooperativa, é um modelo de escolha, basicamente. Quando se exige uma licença ou um pagamento de uma taxa obrigatória para correr numa prova aberta ao público, o que se faz, ainda que involuntariamente, é transformar o gesto livre no procedimento administrativo. Não se trata do valor em causa. Não se trata do valor em causa. Obviamente, dizer a alguém que para correr tem de obter uma licença é quase como se estivéssemos a dizer que precisa de validação externa para participar numa atividade física numa via pública. Isso afasta as pessoas, afasta os mais jovens, afasta naturalmente os mais velhos e afasta todos aqueles que têm menos recursos, como também já foi aqui referido e bastante bem. Depois temos outro impacto, que é o impacto invisível de tudo isto, que são as consequências mais graves que não aparecem nas contas, aparecem naquilo que não acontece, que também já foi aqui referido e eu não vou alongar muito sobre essa matéria. A prova que se pode eventualmente deixar de realizar, por escassez de participantes. Não estamos a falar nas provas, nas grandes cidades, estamos a falar nas provas que são, enfim, pelo nosso país fora. O atleta amador que desiste, naturalmente. O voluntário que se afasta. A associação local que fecha porque normalmente é acompanhada por pessoas voluntárias, é acompanhada por pessoas que não são remuneradas, mas que se sentem desmotivadas com, obviamente, a isenção, com a implementação eventual desta mesma taxa. Agora já não vou ler mais nada, porque, efetivamente, já foi aqui tudo referido. Vou tentar situar na primeira questão, que foi o que é que configura um atleta amador. Enfim, como alguma experiência enquanto atleta amador, com umas dezenas muito largas de maratonas e outras provas afim pelo país e pelo mundo inteiro, o atleta amador é um atleta que quer socializar, é um atleta que precisa intrinsecamente fazer exercício físico, é um atleta que calça as suas sapatilhas todos os dias para ir fazer um treino. A execução de uma prova e a intenção de participar numa prova implica uma preparação, naturalmente, seja a prova de uma maratona, uma meia maratona, uns 10 km ou uma simples prova de 5 km. Qualquer uma delas necessita claramente do treino adequado. Isso motiva as pessoas a que saiam para a rua, que saiam das suas empresas, saiam dos seus escritórios, saiam, enfim, dos seus trabalhos, para além de estarem sentados numa secretária. Tem efeitos práticos na saúde das pessoas, tem efeitos práticos na socialização entre essas mesmas pessoas. Eles não vão competir naturalmente com o atleta federado, eles não vão competir naturalmente para bater qualquer tipo de recorde, eles vão competir com eles próprios. O que acaba por suceder é que combatem com eles próprios e competem com eles próprios e não mais propriamente do que isso. Eu, enfim, falo com milhares de pessoas pelo mundo inteiro, pelas provas e pela singularidade das mesmas que já corri, e o que eu verifico é que nós temos ali um pelotão, que são os federados de cada um dos países, que naturalmente vão lá para bater tempos, naturalmente vão lá para bater recordes. Todos os outros vão exclusivamente para bater recordes pessoais, vão efetivamente exclusivamente para se sentirem confortáveis, para socializarem e para conseguir os seus próprios objetivos. Portanto, na minha perspectiva, esta petição não tem nada a ver contra atletas federados, como já foi referido, não, rigorosamente nada a ver. Respeito imenso os atletas federados. Os atletas federados, inclusive, nos representam nacional e internacionalmente, todos nós com muito orgulho que os acompanhamos, mas por alguma razão eles partem numa fase diferente da prova, exatamente para não colidirem com as pessoas que não são federadas. Portanto, não tem qualquer sentido
que nós tínhamos, eu não vou entrar na parte jurídica, temos aqui dois juristas para o poderem fazer, quem sou eu, penso e feito, naturalmente é só uma dissertação de senso comum. Por alguma razão, os atletas que são federados e que vão para bater tempos, partem em secções diferentes, partem sensivelmente 2 a 3 minutos antes de qualquer outro atleta. Exatamente porque estão em padrões diferentes, estão em matrizes diferentes. Eu não vejo nenhuma razão plausível para que uma federação queira impor uma determinada taxa e converter o amador num atleta federado. Eu, se for obrigado a ser atleta federado, provavelmente, não é o meu caso, felizmente tenho a vida estabilizada e, enfim, e tenho umas condições, se calhar, diferentes de uma boa parte da população. Portanto, eu não sou o melhor exemplo, mas admito, que, estou a falar na terceira pessoa, que uma pessoa que tenha essa necessidade ou essa obrigatoriedade vai desistir, não vai à prova, vai se desmotivar, não vai participar. Portanto, isto é um tema verdadeiramente perigoso para todas as provas e para a população em geral. Portanto, só para concluir, o que eu, além de inconstitucionalidade, obviamente a taxa que todos nós já chegámos a essa mesma conclusão, mas isso naturalmente temos pessoas mais adequadas para o efeito. Temos aqui um último pedido que eu gostaria de fazer aos senhores. Não é de todo plausível que uma pessoa que aleatoriamente calça umas sapatilhas e vai fazer um treino na rua tenha de ser um profissional. Não é plausível que isso tenha de ser dessa forma. Eu acho que se a Federação necessita, sem me querer meter em seara alheia, se a gestão da Federação não me compete avaliar, mas se necessita de se, enfim, subsidiar desta forma bem direta, e dizer indireta, mas efetivamente é bem direta, eu diria que existem outras formas de persuasão. Se calhar, através do convencimento, se calhar, através de algumas benesses práticas para as pessoas que são amadoras, para que se tornem profissionais e que em conjunto consigam levar um projeto a bom porto, seria muito mais plausível e seria muito mais razoável do que entrar em rota de colisão praticamente com a sociedade inteira. Eu tenho falado com centenas, mas temos recebido todos nós, mas estou a falar particularmente de mim, milhares de mensagens, salvaguardando obviamente a devida proporção dos milhares de mensagens de todo o lado a dizer nós não vamos ceder, portanto nós não vamos pagar essa taxa. Portanto, na prática o que aqui se passa é, se este projeto completamente desprovido, na minha perspectiva, se me permite a expressão do bom senso, for avante, vão desmobilizar as pessoas. Portanto, posto isto, eu acho que, obviamente, nos cabe a todos, aos senhores, naturalmente, com maior influência do que nós, mas nós aqui, como representantes de milhares de pessoas, essa petição teve praticamente 12.500, mas porque travámos, porque a petição podia ter 50.000, 60.000, 100.000. Era só continuar, era só termos um bocadinho mais de tempo. Só entre ontem e hoje, com toda a certeza que já cresceu bastante. Portanto, são pessoas que não conseguem ser ouvidas, não têm essa oportunidade e, portanto, delegaram em nós essa mesma função. Portanto, em nome de toda esta sociedade, o que eu peço, sinceramente, é que ponderem passo a plenário com uma ponderação elevada sobre todas estas matérias, todas estas dissertações que hoje aqui tivemos a oportunidade, não só, mas como também os próprios senhores o fizeram, para ponderar que isto vai ter efeitos práticos muitíssimo nocivos para toda a sociedade, porque vão ter, obviamente, implicações práticas na vida das pessoas, implicações práticas na saúde das pessoas e, portanto, isso cabe-nos a todos, passo o plenário, a que tínhamos uma atitude especial. Muito obrigado pela atenção. Obrigado. Muito obrigado pela vossa disponibilidade e pelo vosso trabalho, pelo vosso empenho em também participar na atividade pública e, portanto, se não havendo mais nenhuma inscrição, dava por encerrada esta audição. A petição agora segue os trâmites normais, dentro e serão informados dessa tramitação. E que também não é impeditiva que algum grupo parlamentar, se entender, possa tomar alguma iniciativa sobre o caso. Agradeço mais uma vez a vossa disponibilidade. Obrigado. Senhores e Srs. Deputados, até quarta-feira temos audição com o Sr. Ministro da Presidência às 10 da manhã. Muito obrigado e bom trabalho. Muito obrigado. Obrigado a todos.